Você conhece os vereadores de Itajaí ou sabe como atua aquele que escolheu nas eleições de 2024? Seja qual for a sua resposta, este é o momento ideal para se ligar na TV Câmara Itajaí, porque está no ar mais uma edição do Fala Vereador, um espaço exclusivo para os parlamentares detalharem as suas propostas e comentarem os principais assuntos da cidade, sempre com prioridade no interesse público. Hoje está conosco aqui no estúdio de TV Carlo Antônio Vicente, o vereador do PDT, Zé Ferreira. Vereador, seja bem-vindo depois de tanto tempo longe do Fala Vereador. Maurício, depois de 11 anos praticamente, estamos aqui de volta nessa casa e a gente vai falar muito disso, mas é um prazer muito grande estar aqui, né, com esses pares, com vocês da casa, que, diga-se de passagem, fui recebido de braços abertos, todos, sem exceção, me receberam muito bem, me ajudaram no que eu precisava, então fiquei muito feliz, estou muito feliz de estar vereador nesse período aqui nessa casa. E como está sendo essa oportunidade agora como suplente da vereadora Hilda Deola? Na verdade, assim, né, eu sou o suplente da Hilda, mas a gente teve uma tranquilidade para trabalhar, porque tivemos a liberdade geral para trabalhar, né? A Hilda cedeu o gabinete, né? E, na verdade, eu sou o quarto suplente, tá? Deixar bem claro que o Douglas, agradecer o Douglas Cristino, o China, o Júlio e eu. Né, os três tinham outros compromissos e acabaram dando então essa vaga, da qual a Hilda me deu essa oportunidade de estar nessa casa para mostrar o meu trabalho e também falar um pouco do que é ser um vereador. Estou muito feliz mesmo, Maurício, de estar aqui depois de 11 anos, como nós falamos praticamente, de umas coisas que nós vamos também debater aqui que aconteceram e nós estamos aqui de volta nessa casa. É muito, muito, muito bom estar aqui para debater, para conversar, para defender o povo, que está meio difícil, mas para defender o povo, estamos aqui sim. Quais as principais mudanças que o senhor percebeu na forma de fazer política dentro do Poder Legislativo nesse período? Nós estamos numa época em que está muito difícil fazer política. Se você fala mal da esquerda, você é direita. Se você fala mal da direita, você é esquerda, mesmo que você seja centro. Nós estamos numa época em que a família está brigando por causa de política na hora do almoço, filho com pai, pai com filho, irmão, uma confusão que eu nunca vi na minha vida. Então isso tem sido um pouco triste, a gente tem acompanhado isso um pouco triste. As pessoas, muitos vereadores estão esquecendo de cuidar do nosso curral, estão falando de coisas nacionais, de coisas internacionais, coisas que não tem nada a ver, mataram lá o cara, vieram comentar. Nós temos que cuidar da nossa terra. Claro que nós temos que entender a política como um todo, mas nós temos que cuidar do nosso povo, da nossa terra, ou seja, do ônibus, da saúde, da educação, da segurança, e eu não estou vendo isso. Eu não estou vendo isso, Maurício. Eu estou vendo que as pessoas hoje estão cuidando mais de quem é o fulano, quem é o ciclano. Se tu é de direita, tu não presta porque o esquerdista não gosta de ti. Se tu é de esquerda, o de direita não gosta porque tu é direitista. Não estou mais entendendo. Não estou conseguindo entender a política. Então a política é bem, bem difícil. Então é a diferença da Câmara anteriores. Da Câmara que eu participei, que era eu, Oswaldo Guerner, Paulinho Amandio, Maurílio, e outros que eu não vou lembrar agora, o Dedé, e outros que não vou conseguir lembrar todos, a vereadora Dulce, né, o vereador Douglas, e outros que eu não estou... É diferente de agora. A gente debatia Itajaí, a gente conversava de Itajaí. Hoje não, hoje a gente vê que a conversa é uma conversa substrata, de fora de Itajaí. Então essa está sendo a diferença dessa legislatura que eu estou participando, embora há pouco tempo, de a outra legislatura que eu participei. A sua trajetória política, vereador, foi marcada por intensas mudanças. O senhor estava à frente da Codetran, ficou popular na cidade pelas ações de trânsito, conseguiu uma cadeira na Câmara de Vereadores, se destacou com atuações na segurança pública e na defesa civil em especial. Depois vieram as operações policiais, que prenderam diversos agentes públicos. O senhor foi um dos alvos das operações, ficou preso e depois conseguiu retornar ao cenário político, né? O senhor retornou primeiro ao Poder Executivo, em cargos mais ali, né, administrativos, de suporte, né, à última gestão municipal, mas agora, o que representa isso, toda essa jornada, na sua imagem política, na sua vida pessoal e também como resgatar tudo isso, vereador? Maurício, é uma pergunta bem longa. Se eu esquecendo de perguntar alguma, tu vai... Olha, eu perguntei isso também.
Maurício, realmente foi uma época muito difícil, né? Tava aquela época da caças às bruxas, nós estávamos naquela da Lava Jato, prendendo todo mundo, o que achava que tinha que prender, prendia, coercitiva, leva, traz, solta, prende, não se entendia nada, o país inteiro estava nisso. País inteiro. Estávamos também numa época em que fazer delação era o prêmio maior do mundo, os caras te levavam, deixavam 3 dias, depois faziam a delação, vinha embora, depois te levavam que achavam mais alguma coisa, mais 5 dias. Então foi uma época bastante difícil. Eu comparo essa época à época da ditadura. Eu comparo essa época à época da ditadura, Maurício. E realmente eu tive naquela operação, não só eu, como várias pessoas da época do governo Jandir Bellini, né? Nós tivemos por bem menos do que se faz hoje, nós fomos parar numa operação e responder alguns processos. Processos esses que nós fomos, alguns inocentados e outros então prescreveram, né? E outros prescreveram. Foi visto que não eram aquilo tudo que pintaram, não era aquilo tudo que falaram, né? A justiça foi feita, a justiça trabalhou honesta, trabalhou sério em cima daquilo, né? Aí eu sei que se isso não tivesse acontecido, talvez eu teria sido prefeito da cidade ou vice-prefeito, ou estaria ido mais longe, mas aconteceu. Eu saí, fui dormir uma noite aqui em cima, acordei na terça-feira no chão, né? Sem nada, os meus filhos sem condições, depois o meu filho tinha uma empresa, essa empresa sofreu uma sanção que até hoje ainda não conseguiu se recuperar do que aconteceu. Então foi um momento muito difícil que eu comparo aquele momento que nós passamos, não só eu, todos aqueles da operação, eu não vou citar nomes aqui porque eu não tenho autorização de citar, mas foram, na época, mais de 11 agentes públicos e outros tantos que não eram agentes públicos, que ficaram lá uma noite, ficaram 2 noites, ficaram 1 dia, ficaram 2 dias, foram para a coercitiva, voltaram. Foi uma loucura a cidade, foi uma loucura na cidade. Eu digo que eu comparo mais ou menos à época da ditadura, né? E tudo coisas que não tinham aquilo tudo de substância para aquelas pessoas ficaram lá. Mas como eu disse, nós estávamos numa época em que a Lava Jato estava no auge, prendendo todo mundo, levando todo mundo, delação de todo mundo. Estava lá o maior empresário brasileiro preso, que era o Odebrecht, estava o Lula, que era presidente do país, o nosso hoje presidente, estava também na prisão por tempo indeterminado, ninguém sabia quanto tempo ia ficar, uma loucura. Então, nós entramos naquela seara ali na época e tivemos ali um grande, né, um grande atraso de vida, não só o meu, mas de todos que na época entraram. E eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que voltar para a política. Fui convidado na época pelo Marcelo Sodré e pelo prefeito Vonei Morastone para integrar aquele grupo deles que estava indo para uma reeleição e era o 3º colocado, porque o primeiro na época era a vereadora Ana, o segundo era o João Paulo e o 3º era o Vonei. O Vonei conseguiu ganhar essa eleição com todo o trabalho que a gente fez na época, né? O Vonei conseguiu ser prefeito, conseguiu se reeleger. Eu não fiz parte do governo do Vonei nos primeiros 4 anos. Ele havia me convidado, o Marcelo havia me convidado também. Eu não aceitei porque eu achei que ainda não era hora. Eu queria que as minhas ações acabassem, mas vocês sabem que ações têm primeira instância, segunda instância, terceira instância. Isso demora um tempo. Aí depois de 6 anos, 7 anos, eu voltei para o gabinete do Marcelo. Fiquei ali um período e já fui trabalhando a minha eleição. E a última eleição, então, eu concorri, né, uma eleição muito difícil, uma eleição que eu estava completamente fora do erário ali onde realmente precisava. Eu fiquei no serviço administrativo, não conseguia fazer política, não conseguia trabalhar a política, saí ali e tive êxito. Aí fui o 4º vereador mais votado do meu partido, bem perto do 1º, 2º e 3º, né? Embora é o 4º, mas foi perto do 1º, 2º e 3º. E hoje vinha ocupar essa cadeira graças a esses 3 amigos meus, né? Que era o China, o Douglas e o Júlio, e também a Hilda, que me deu essa oportunidade. A Hilda saiu do gabinete, foi se tratar e deixou o gabinete com todo o pessoal dela lá à minha disposição. Eu tenho dito aqui, essa casa me recebeu de braços abertos. Eu fiquei tão feliz quando os funcionários me esperavam na porta, me abraçavam. No dia que eu cheguei aqui até tinha um aniversário, que era o aniversário da Val. Já comemos o bolinho ali, conversamos com todo aquele pessoal. Mas fiquei muito feliz mesmo, fui recebido de braços abertos. Por alguns, assim, que estavam meio desconfiados, né, que são os meus pares vereadores, também hoje viram que aquilo que falavam não era aquilo, a gente conseguiu ficar mais amigo do que nós éramos, mas essa casa me recebeu de braços abertos. Então,
Foi uma trajetória muito difícil, Maurício, muito difícil mesmo. Fiquei durante 10 anos patinando, lutando para voltar. E hoje, graças a Deus, estou aqui nessa casa mais uma vez. E com certeza esses 31 dias que eu passei aqui, Maurício, vai ser diferente. Eu, graças a Deus, consegui, junto com os meus assessores, com o pessoal da casa, fazer a diferença. Pedir algumas coisas que ninguém... Eu fiz muitas coisas aqui em 31 dias que eu acho que tem gente aí que não vai fazer num ano. Por quê? Não é porque ele não quer, porque às vezes ele não pode, porque está encostado no governo, entendeu? Porque eu também já estive lá. Então eu posso dizer de cadeira, né? Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Até mais. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco o vereador do PDT, Zé Ferreira. Bom, vereador, o que ficou de lição de toda essa jornada que o senhor narrou no bloco anterior? A gente aprende muito, né? A gente tem 2 jeitos de aprender na vida, pelo amor ou pela dor, né? Bom que seria sempre pelo amor, mas não é. O amor é o da mãe, né? Então seria mais ou menos naquele ponto. Infelizmente foi pela dor, a gente aprendeu. Eu assinava muitas coisas a esmo, fazia muito, não conferia de perto e acabei respondendo muito, Maurício, por coisas que eu não fiz, por coisas que não era minha, por coisas dos outros. Mas como eu era ordenador primário, eu acabei respondendo. Né? Às vezes estava lá um problema de um funcionário que não era nem de carreira e eu acabei respondendo junto. Então eu entrei em muitas coisas assim, bola dividida na verdade, né? Porque o que acontecia? Na época, uma das 2 pessoas que mais trabalhava e que mais era de confiança do prefeito Jandir Bellini era eu e o Tarcísio. Então a gente estava muito encostado no prefeito. E se eles, porventura, conseguissem derrubar um de nós 2, pensavam em derrubar também o prefeito Jandir Bellini na época, que não era bem assim. Porque o prefeito Jandir Bellini era um cara que dificilmente pegava alguma coisa, porque é um cara muito sério, um cara que nunca pediu para fazer nada fora da curva. Mas nós fazíamos, nós trabalhávamos muito diferenciado. Nós nada que pediam para nós deixávamos de fazer. E às vezes, algumas daquelas coisas, não, elas podiam ser legal, mas não era moral. Ou podiam ser moral e podiam não ser legal. Vereador, o senhor, nesses 31 dias aqui na Câmara, está articulando, junto com os demais vereadores, mas principalmente com o governo municipal, para algumas alterações na Secretaria Municipal de Segurança Pública, mais especificamente na Codetran. Uma delas é pedir que os agentes tenham essa garantia ao direito de insalubridade de 30%. Como é que está isso, vereador? Bom, eu quero deixar bem claro que em 31 dias o prefeito me recebeu 3 vezes. Uma vez na prefeitura, uma vez a gente se encontrou fora e outra vez em eventos. E sempre me atendendo e sempre me ouvindo. Eu estou levando para o prefeito uma proposta de fusão da Guarda de Trânsito com a Guarda Municipal. Não tem mais hoje, Maurício, por que ter as 2 guardas? A Guarda de Trânsito foi importante para Itajaí? Foi, muito importante. Hoje, não que ela seja menos importante, mas hoje ela não tem mais a importância daquela função que ela tinha anterior. Vou te dar um exemplo. Os guardas da GM, eles têm também atribuição de trânsito, mas ninguém tira multa. Os caras passam ter um carro em cima da calçada, eles não param para multar. Eles tocam, tem que chamar um agente de trânsito para fazer aquilo. Quer dizer, você gastou 2 agentes para fazer o mesmo trabalho, que não deveria de ser assim. Por quê? Porque eles acham que aquilo ali é atribuição de trânsito. Eles só fazem atribuição de trânsito numa emergência. Por exemplo, numa apreensão de veículo, apreensão de um veículo roubado, eles não fazem o trânsito de modo geral. E os agentes de trânsito trabalham sem arma. Então, quer dizer, depois das 8, 9 horas da noite, um cara desse vai andar como? Sem uma arma, sem nada para se defender. Então, se nós juntarmos as 2, claro que não vai passar todos os agentes de trânsito a ser guarda municipal. Por quê? Porque eles não têm capacidade nem técnica e nem física.
mas os que não passarem continuam no pelotão de trânsito. A gente faz um pelotão de trânsito e o pelotão de trânsito vai ajudar, por exemplo, agora lá na Marejada, trabalhar na frente da Marejada, nas obras que tem no município, que hoje a maioria das obras não tem agente de trânsito. Alguns colégios têm que acabar com esses agentes na frente da escola e botar semáforo inteligente para que as crianças atravessem, porque não tem mais porque ter 2 agentes de trânsito ali chamando o trânsito enquanto eles podem ser usados em outro lugar. Eu sei que desses 110 agentes de trânsito, 100 agentes de trânsito, vai passar 50, 60 para a Guarda Municipal. Ah, não dá porque não é ilegal, não. Você pode extinguir aquela vaga, você extingue aquela categoria, fica a se aposentar ou trabalhando ainda aqueles que ali estão, e aí migra, faz um curso, o cara tem que passar no curso para usar uma arma, a capacidade física para ele ser guarda municipal e vai trabalhar, migrar junto com a guarda municipal, porque não vai pensar que, porque ele é agente de trânsito, ele é melhor do que guarda municipal, porque o guarda municipal é menor do que o agente de trânsito, não é. Eles têm a mesma atribuição. A diferença é que um trabalha com arma e o outro trabalha sem arma. Mas eles querem isso, vereador? Os agentes de trânsito querem muito, eu vi um interesse muito grande do prefeito também e vi o interesse da sociedade, é o que interessa. Alguns lá dentro, guarda municipal, não quer. Para que fazer um concurso agora de guarda que está defasado? Nós estamos defasados com os dois, com a guarda municipal e com a guarda de trânsito. Para que fazer 2 concursos? Vamos fazer um concurso único e unir. E nós teremos, ao invés de nós termos 80 guardas municipais e 80 agentes de trânsito, que são 160, vamos ter 200 no total, que vai cobrir melhor a cidade, que a nossa cidade está crescendo muito, Maurício, e ele vai trabalhar de arma, ele vai estar mais seguro, ele vai cuidar de mais atribuições. Então, eu acho que o prefeito ficou de estudar, está estudando, eu fiz um anteprojeto, estou levando para ele. Eu acredito que isso vai acontecer. Se não acontecer, é porque não querem que a cidade anda, não querem que a cidade fique junta dentro da segurança. Não adianta nós ficarmos com raivinha um do outro, nós temos que trabalhar junto, unido, para o melhor. Isso não é só na segurança, é em todos os sentidos de Itajaí. Vereador, outra proposta sua por meio de anteprojeto também é a isenção para vítimas de acidente de trânsito das taxas do pátio, né? Que fica lá diária. Mas até que ponto dá para isentar ou reduzir? O que é viável aí, vereador? Ô Maurício, dá para isentar tudo. Mas tu já te acidentou, tu já está estrupiado no chão, tu vai para o hospital, fica no hospital às vezes 5, 10, 15, pode não ficar nem um dia, mas pode ficar 5, 10, 15, 30 ou até não voltar para casa. Enquanto tu está lá, o teu veículo está preso, correndo o pátio, correndo o guincho que levou e só tu podes tirar. Só tu. Então tem que autorizar o 1º, 2º grau tirar o veículo, junto com o TAV. O TAV é um termo de apreensão do veículo, ô Maurício. Com esse TAV, a pessoa ir lá tirar, ela ter no mínimo 10 dias ou 20 dias para tirar esse veículo sem que isso tenha ônus para ela. O município arca com tanta coisa, por que ele não pode arcar com mais isso? Não tem o porquê. Você já está estrupiado, já levou um acidente, não é tu que pediu para levar o teu veículo, não é tu? Porque se tu tiveres alguém que leve teu veículo para casa, também pode, mas no momento não chega ninguém. Chega primeiro quem? A guarda de trânsito, a guarda municipal ou a polícia militar, né? Que são os interessados naquilo. Hoje, quando não tem vítima, não precisa-se mais nem fazer o BO. Então se faz assim, quando tiver vítima, esse veículo vai para o pátio, o cara tem 20 dias para tirar. Aí se do 21º dia, estou botando aqui, mas o prefeito é que vai ver a lei, o que é melhor, né? Do 21º dia em diante, se ele não ir buscar o veículo, ou ele não autorizar o 1º e 2º grau e buscar esse veículo, ele começa a pagar. Inclusive, Mas o pátio está sendo administrado pelo município? Sim, hoje? Toda a vida foi. E público? Toda a vida o pátio de Itajaí, de apreensão de veículo e remoção, toda a vida não, desde que eu estou na política, acho que há 30 anos, aí, 20 anos, sempre foi... há muito tempo atrás era pelo Detran, mas há mais de 20, 25 anos que é o município que faz a licitação, que dá a deteção para a empresa explorar. E essa empresa ela já ganha tanto dinheiro, Maurício, que não custa ela deixar um lado lá para 10, 5, que nunca fica mais de 5 veículos. Porque o cara que se acidenta, ele não está com problema no veículo. Se o veículo dele tiver... Claro, se o problema dele, se o veículo dele tiver atrasado, tiver não sei o quê, tiver furto, é outra coisa. Nós estamos falando aqui de um veículo legalizado, né? Mesmo assim tem a burocracia. Aí o cara vem ali, pega, leva, ele paga 120, 130 pila pelo guincho, aí ele fica pagando R$30 a diária, ele está no hospital 10 dias, ele já pagou 300, ele está 20, já pagou 600, ele está 30, já pagou 900. Isso se o carro dele não ir para leilão, porque ele pode ter ido a óbito e a família não sabe onde está o veículo, o que fez. Então, quer dizer, isso é uma coisa simples de fazer e vai ajudar muito a população, principalmente a desacidente de trânsito. Vereador, com relação ao bairro Cordeiros,
o senhor está pedindo também a construção de um centro de educação infantil, um CEDIM, lá nas dependências da Praça Gregório Cristino da Silva. E também está pedindo a revitalização ali da estrutura do equipamento esportivo da praça, vereador. Está carente o bairro Cordeiros pela densidade demográfica de estruturas assim? Maurício, Cordeiros é um bairro muito grande. Inclusive, eu acho que é o lugar que mais populacional e o que maior número de votos tem, viu, vereador? Presta atenção vocês lá, hein? E o bairro, não estou dizendo o bairro como um todo, mas ali onde eu fui, naqueles locais ali, o Brejo e o colégio ali, e ali tem um centro também de esporte. Agora está sendo construído ali 170 casas, Minha Casa Minha Vida, nos fundos 170, está entrando numa licitação mais 170, que é na frente, então quer dizer, ali vai ter 300. Então ali tem uma creche, temos um colégio e temos um ginásio de esporte. E temos uma praça na frente que ela está lá jogada, o pessoal vai para lá de noite para usar drogas ilícitas, e fica lá até de madrugada, uma barulheira. Se nós fizermos um CEDIM ali, essas crianças da região já vão ficar em tempo integral no CEDIM. A praça, pode diminuir a praça porque não tem necessidade, porque hoje praça é bom, claro que é, mas ela tem que ser pequena e bem administrada. Essas praças grandes, onde fica lá um monte de gente fazendo um monte de bagunça, fumando maconha, cheirando cocaína, não sei o que, e outras drogas lícitas também. É horrível. E eu tive ali visitando pessoalmente, recebi aquele pessoal em volta ali, eles estão carentes, sim. A praça, chega lá, tá uma vergonha. Até eu quero, antes de eu sair, vou fazer um videozinho lá para mostrar para a população em geral, porque quem não vai lá não sabe, da forma que está. Eu pedi, sim, acho que vai ser muito importante em função daquele conjunto ali que estão fazendo demais, quase 300 apartamentos, eu falei casa, mas é apartamentos, né? E os outros moradores que tem ali. Então isso vai ajudar e muito sim ali. Eu acredito que o prefeito vai fazer, também vi nele bastante vontade ali, fazer um CEDIM para toda essa criançada, ao invés de estar na rua, estar na praça ali, passar pelo CEDIM. Vamos fazer mais um rápido intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até mais! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco o vereador Zé Ferreira, do PDT. Bom, vereador, o senhor está pedindo a reavaliação dos espaços de estacionamento rotativo aqui do município de Itajaí, e o objetivo é para caber veículos maiores como os SUV, vereador. Mas não vai gerar impacto isso na quantidade de vagas? Na verdade, Maurício, quem criou o estacionamento rotativo na cidade de Itajaí foi esse que vos fala quando o coordenador de trânsito. Porque nós tínhamos um problema sério no centro de Itajaí, que era estacionamento, como temos até hoje, né? A partir do momento que teve esse sistema rotatório, melhorou muito. O cara vinha trabalhar na loja, botava o carro na frente da loja dele, tu não podia comprar, e o funcionário não sabia que tu não ia comprar na loja porque não tinha estacionamento, acabava não parando, indo para outra loja. O estacionamento rotativo ajudou muito o comércio. O que aconteceu? Eles foram diminuindo o número de vagas, e como diminuiu o número de vagas e diminuíram o tamanho. E aí os carros também, no Brasil, vieram alguns carros maiores, principalmente o SV, que no Brasil tinha pouco SV. Hoje nós temos uma gama muito grande. Hoje o SV no mercado é 20% de carros hoje. 20% do SV. E mais as caminhonetes, que dá um total de USV, caminhonete e semi-caminhonete, quase 30%. E os nossos estacionamentos ficaram pequenos. E o pessoal tem reclamado. Se tem um carro na frente e outro atrás, ele não consegue colocar. Só se consegue colocar um carro normal quando consegue. Então eu pedi para que fosse feita uma reavaliação de todo o estacionamento do centro. Embora tu perca 2 ou 3 estacionamentos, mas tu vai fazer com que as pessoas possam entrar e sair melhor naquele local. E tá difícil realmente, porque eu andei na cidade de pé, andei de carro procurando para ver isso, para realmente acompanhar de perto. E nós temos sim que diminuir um pouco. Nem que nós, cada rua, nós temos que perder um estacionamento.
para que as pessoas possam estacionar. Então eu pedi que fosse feito um estudo de viabilidade para que pudéssemos mexer em toda a cidade, mas principalmente o centro. Vereador, o senhor está também pedindo, por meio de projeto de lei, a instituição no calendário oficial do município de uma data para a prevenção da retinoblastoma. Nome difícil, né, Maurício? Como que surgiu essa demanda, vereador? Ô Maurício, eu já fiz aqui nessa casa, quando estava meu último mandato aqui, eu fiz o do cardiopata, que hoje nós temos uma leva de pessoas que a gente conversa todo ano, a gente faz uma caminhada do cardiopata. A mãe do cardiopata hoje ela conseguiu diminuir o número de tempo para trabalhar, ao invés de trabalhar 8 horas, trabalha 6. Ela conseguiu o cartão para estacionamento e não, por quê? Em tudo isso que nós fizemos nessa casa, tudo que nós fizemos para o cardiopata. E agora, então, nós queremos fazer... Essa doença é um câncer que a criança nasce com esse câncer no olho. Para você que não lembra, ainda não sabe, o Tiago Life tem trabalhado muito em cima disso, porque a filha do Tiago Life nasceu com isso. E eles só foram descobrir depois de um certo tempo. Além de que o Tiago Life, a menina do Tiago Life parece que não tem cura, porque tem algumas dessa doença que, se não é percebida e tratada a tempo, ele fica cego. E a menina parece que tem um problema desse que não estão conseguindo curar ela. Eles estão fazendo um tratamento muito grande e nós aí recebemos aqui algumas famílias aqui, lá o André, lá de Balneário Camboriú, que mora aqui em Itajaí, que trabalha em Itajaí, e o André, a Ana e o seu João, seu José também tiveram nos procurando para nós fazermos um dia para conscientização, para as pessoas se conscientizar o que está acontecendo. Inclusive, eu estou para ir a São Paulo para falar com o Tiago Life, com a esposa do Tiago Life, que é a embaixadora aqui no Brasil, dessa doença, para a gente ver se a gente consegue alguns benefícios para essas mães que descobrirem ou que descobriram para o seu filho essa doença, que é uma doença maligna. É um tipo de câncer no olho. Tem alguma data específica que o senhor gostaria que fosse? Eu devo fazer um dia antes do Dia Nacional, que é dia 19, ou um dia depois, ou até mesmo no dia. Nós estamos estudando junto com os advogados para ver o que é melhor. Porque às vezes no mesmo dia junto nacional vai ficar bom. Ou um dia antes, ou um dia anterior, ou um dia depois. Por isso que eu até queria ir a São Paulo para conversar com a esposa do Tiago Life, que é a embaixadora dessa doença, que é a que mais briga por isso, ela dá palestra, ela está dedicando a vida dela toda isso para ver o que ela acha, se ela acha melhor antes ou depois. E aí a gente vai então dar uma sequência nisso, que é muito importante, como foi também o pessoal que tinha problema no coração, que é a cardiopatia, que a gente foi descobrir depois que tinha um número muito grande. E agora, Maurício, quando a gente começou a fazer esse projeto, a gente começou a ver como vêm pessoas com essa doença, porque a gente só vê quando as pessoas vêm procurar. E essas pessoas vão ter alguns benefícios, tanto na justiça, tanto como na saúde, tanto como para estacionamento, tanto como para ela ter uma vida melhor. Vereador, o senhor também está propondo que as faixas exclusivas para os ônibus de Itajaí também possam ser ocupadas pelos táxis. Como que isso é possível e hoje está se usando ainda táxi aqui no município de Itajaí ou na região, que seria... Maurício, você está falando, nós não vamos conseguir falar tudo, tá? Mas vai estar na internet aí, esses 30 dias, 31 dias, eu fiz muita lei, muita coisa aqui que você pode acompanhar depois lá na internet. Maurício, eu sou muito chegado da mobilidade. Eu sou amigo dos pessoal da van, eu sempre os defendi, da van escolar, dos ônibus escolares, dos ônibus que fazem outros tipos de transporte, que não é esse transporte coletivo, mas os outros, e também dos táxis. O Getúlio, que é o presidente, a gente tem falado semanalmente. E ainda tem muito táxi funcionando em Itajaí e trabalhando correto, ou seja, tudo bem, a gente tem que usar, eu também uso aplicativo, mas o táxi é diferenciado, né? O táxi, o cara é de outra maneira, ele não para em qualquer lugar, né? Ele não atrapalha o trânsito, ele para quando tem... O aplicativo já para no meio da rua, tranca o trânsito todo, tu abre a rua, a porta, é um perigo. Não estou contra os aplicativos, não é isso que eu estou falando. Veja bem, deixar bem claro. Mas os táxis de Itajaí continuam autuando, continuam trabalhando. Na frente do hospital tem um ponto de táxi bom, no centro tem um ponto de táxi bom, lá na Matriz tem um ponto de táxi bom, no Ferro Bolt tem ponto de táxi, lá na Igrejinha Velha tem ponto de táxi, no São Vicente tem ponto de táxi, em Cordeiros tem ponto de táxi, na Nova Brasília tem ponto de táxi. Então Itajaí inteiro tem sim, os táxis estão trabalhando. E eles vieram me pedir para que em qualquer lugar do Brasil, hoje já acontece isso, todos os táxis têm direito de andar nas canaletas que chamam para ônibus, onde vai carro de urgência, emergência e ônibus, né?
também os táxis. E a gente está pedindo para o prefeito acatou já de imediato, diz que essa lei ela já vai ser sancionada, é só passar nessa casa. Por quê? Para que as pessoas, às vezes, estão com mais pressa, elas vão usar mais o táxi do que o aplicativo, vão fazer com que os táxis cheguem mais rápido e eles, apesar de que nós temos poucas, né? Nós temos poucas calhas ainda de exclusivo para ônibus. Nós temos na 7 de setembro, que pretende fazer toda 7 de setembro, e pretende ir até Cordeiros e voltar pelo São Vicente. Essa é a ideia do prefeito quando me falava essa semana. Mas, hoje, com essas poucas que tem, já vai ajudar. Imagina quando tiver mais. Então, nós temos trabalhado junto com o presidente da categoria para que eles possam, então, ter digamos assim, esse benefício para andar mais rápido, para levar as pessoas com mais facilidade. E eu acho que vai ser bom para todos, inclusive para a população. Zé, muito obrigado por aceitar o convite, participar conosco aqui do Fala Vereador. Maurício, mais uma vez, falar de ti dispensa comentário, né? A gente se conhece aqui desde a outra legislatura, não só você, e através de você quero cumprimentar todos aqui da TV Câmara, todos, sem exceção. Agora a TV Câmara vai ser aberta, né? Vai ser uma beleza, vai chegar mais no lares de mais pessoas, o vereador vai conseguir falar mais coisas, não agora o vereador, mas toda a população de Itajaí. Quero agradecer a todos dessa casa, aos meus pares, ao presidente que não se furtou em momento algum em me ajudar, o meu gabinete que foi sensacional, a vereadora Hilda, né, os vereadores que deixaram com que eu assumisse, o Douglas, também o China e o Júlio. Eu quero agradecer a todos, fui muito bem recebido nessa casa e você pode ter certeza que eu fiz o que pude, fiz o melhor e vou continuar fazendo por você, amigo, amiga e população de Itajaí. E obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube, e são transmitidas pelo canal 14 da Claro TV. Até a próxima!